pode gritar aleluia? Aleluia, aleluia, aleluia. Ficou bom agora, não é? Aleluia. Estou tão feliz de estar aqui. Não senta ainda. Por todas as coisas que Deus tem realizado nessa igreja, na sua vida. Talvez você pense, mas Patrícia, você não sabe como foi essa semana. Mas você está aqui, meu querido. Mas amanhã será um novo dia para você. Aleluia! E nós temos essa esperança, nós temos essa certeza. Sabe, eu estava ali, enquanto eu estava sentada, eu estava pensando. E me veio uma cena na memória, quando Jesus foi ao inferno. A Bíblia diz que ele foi lá. E eu fiquei imaginando, meu Deus do céu, como foi essa cena. Imagina o diabo achando que tinha vencido, não é? Os demônios achando que tinha vencido. Não, a humanidade, o poder é meu, foi-me dado toda a autoridade, tudo é meu. E de repente, Reuel faz aí as pisadas do mestre chegando. Gente, olha só. E se escuta aquelas pisadas. E eu acredito que eles começaram a tremer porque eles nunca ouviram esse barulho. Sabe, a Bíblia diz que Jesus tomou a chave da morte e do inferno. E aquilo que tenta matar a sua vida, a sua esperança, foi naquele dia arrancado da mão do inferno. Aleluia, aleluia. Não aceite o menos na sua vida. Não aceite a depressão na sua vida. Não aceite o fracasso na sua vida. Porque Jesus foi ao inferno, venceu, morreu, ressuscitou. E hoje nós somos livres. Aleluia, aleluia, aleluia. Pode sentar um pouquinho. Aleluia. Deus me ajude, né, com isso aqui. Só o teclado mesmo. Aleluia. Meu nome é Patrícia, para quem chegou depois dos avisos. Nós estamos aqui há pouco mais de 8 anos. E eu gosto de trazer à memória aquilo que me traz esperança. Sabe, quando as coisas tentam, quando o quadro começa a tentar mostrar para mim que aquilo que eu estou fazendo, será se vale a pena? Será se vale a pena ter deixado para trás tantas coisas? Será se valeu a pena ter deixado o conforto? Será se valeu a pena ter deixado a sua família? Será se valeu a pena ter deixado toda a estabilidade que você tinha, todas as amizades que você tinha? E eu nunca deixo esse pensamento ficar por muito tempo na minha memória. Porque eu sei que Deus que me chamou desde o ventre da minha mãe, que me preservou dentro do ventre dela, e Ele me escolheu. A Bíblia diz que Ele me escolheu antes da fundação do mundo. Então eu não preciso deixar esses pensamentos ficarem. Porque esses pensamentos, se você deixar esses pensamentos ficarem, toda a sua vida vai ficar para baixo. Mas vale a pena servir a Deus. Vale a pena servi-lo onde eu estiver. Para onde quer que Ele queira que eu vá, eu irei. Porque teve um dia que eu disse para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, eu vou fazer a sua vontade. E valeu a pena. Por você valeu a pena. Sabe, você estar no melhor lugar na hora certa, ouvindo as coisas certas, amém, queridos? E se você deixar essas coisas certas, se você deixar a palavra do Senhor entrar dentro do seu coração,
ficar nesse lugar, germinar, crescer, ela vai dar grandes frutos. Sabe, as nossas vidas são feitas de escolha, você sabia? Como a Bíblia mesmo falou, até para que eu e você estivéssemos no mundo, Deus nos escolheu. E Deus sempre escolhe as coisas boas, não é verdade? Deus sempre escolhe o bom lugar, as melhores pessoas, por isso que Ele te escolheu. E eu pensando essa semana sobre tantas coisas, e me veio essa palavra muito forte sobre escolhas. Nós somos as nossas escolhas. E muitas vezes a gente quer colocar a culpa em alguém. Muitas vezes a gente quer colocar a culpa na igreja que você faz parte. Muitas vezes a gente quer colocar a culpa no marido e na esposa. Mas a culpa de tudo isso que nós estamos vivendo hoje são das nossas escolhas. Precisamos estar ligados na palavra, em Deus, para que quando o momento da escolha chegar, você saber como escolher e o que escolher. Amém, queridos? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Salmos 25. Salmos 25. Salmos capítulo 25. E o versículo 12. Todo mundo encontrou? Antes disso, nós vamos declarar algumas coisas nessa noite. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia, marcasse aí com o dedinho. E nós vamos declarar aquilo que a palavra diz sobre nós, amém? E eu queria que você levantasse a sua Bíblia e dissesse bem forte comigo: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Aleluia. Você crê nisso? Então você pode escolher as coisas certas. Você sabia que existe um mestre dentro de você, o Espírito Santo que habita dentro de nós? Se você tiver comunhão com Ele, você sempre vai escolher a coisa certa. Você sempre vai escolher o caminho certo, o emprego certo, a amizade certa, o marido certo, a esposa certa, porque existe um conselheiro dentro de você. Aleluia. E o versículo 12 de Salmos diz assim: ao homem que teme ao Senhor, Ele instruirá no caminho que deve escolher. O homem que teme ao Senhor, o Senhor mesmo, vai te instruir o caminho que você tem que escolher. Ah, Patrícia, mas eu já escolhi ser crente, já escolhi fazer o rema, já escolhi vir para essa igreja. Mas todos os dias, irmãos, nós somos confrontados com as escolhas que devemos fazer. Que palavra nós vamos falar diante de uma afronta? Que tipo de atitude eu vou tomar diante de uma afronta, diante de um desafio, diante de uma porta aberta? Como saber que se essa porta é a que eu devo entrar agora ou não? Como escolher? A Bíblia diz: temendo ao Senhor, e Ele mesmo vai instruir você. E Ele mesmo vai te instruir que caminho você deve escolher. Amém? Sabe que os caminhos que Deus tem para mim e para você são caminhos maravilhosos. Se nós temos escolhas, se nós temos esse poder de escolher, se nós temos esse livre-arbítrio, é porque nós temos também diante de nós escolhas que podem dar errado. Escolhas que podem te levar, irmãos, ao fracasso.
Escolhas que podem te levar a ficar em casa, deprimido, achando que não tem mais jeito para você, achando que aquilo que você fez até hoje não valeu a pena. E nós vamos ver a vida de algumas pessoas que escolheram errado e algumas pessoas que tiveram escolhas bem acertadas. Amém? Sabia que não depende das circunstâncias, o nosso sucesso não depende das circunstâncias, depende das nossas escolhas. Sabe, eu escolhi chegar aqui hoje à noite. Eu poderia ter pedido para alguém ministrar no meu lugar. Você escolheu vir aqui nessa noite. Você escolheu sentar aí. Mas existe uma escolha mais preciosa nessa noite. Você vai escolher que essa palavra chegue no seu coração e que amanhã, segunda-feira, você comece a praticar aquilo que você ouviu. É uma escolha, e é uma escolha que te leva para a vida, e é uma escolha que te leva para o sucesso. Amém, queridos? Vamos lá para Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Aliás, Gênesis capítulo 12. Continua aí em Gênesis capítulo 12. Um piano mais agudo. Aleluia. Todo mundo encontrou Gênesis capítulo 12? Diz assim: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E o capítulo 13 diz assim: saiu Abraão do Egito para Neguebe, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. E eu acho que a maioria de vocês conhece a história de Abraão. Sabe, Abraão, ele estava vivendo uma vida bem estável. Como a Bíblia mesmo diz, ele era muito rico. Ele tinha gado, ele tinha ouro, ele tinha prata, ele tinha servos. E a Bíblia diz que Deus trouxe para ele uma missão ou um chamado. Disse: Abraão, sai da tua terra, sai do teu conforto, sai da tua estabilidade, e eu vou te mostrar para onde você vai. Mas se você for ler, depois a gente vai lá para Atos e a gente vai ver um pouquinho da vida de Abraão, o que aconteceu com Abraão. E dentro desse caminho, desse chamado que Deus fez para Abraão, ele teve que escolher várias coisas. E por causa de algumas escolhas de Abraão, como Deus disse aqui no capítulo 12, você vai e eu vou te mostrar a terra e eu vou te abençoar. E todas as gerações vão ser abençoadas por sua causa. Você sabe que se Abraão tivesse escolhido não obedecer a Deus, talvez muita coisa que nós vivemos, talvez o plano que Deus tinha para a humanidade, não que não fosse acontecer, mas talvez tivesse tomado outro rumo. Por causa dessa obediência, por causa dessa escolha que Abraão teve, nós somos abençoados. Nós recebemos a herança dessa obediência, dessa escolha certa. Amém, queridos? Vocês vão entender na metade dessa mensagem, e no fim eu sei que vai chegar o esclarecimento para você. Amém, queridos? Mas uma coisa é certa: tudo que nós vivemos hoje, tudo que nós somos, é por causa das nossas escolhas. Ninguém tem culpa de nada. E sabia que tem gente que gosta de colocar a culpa em Deus?
escolhe as coisas erradas e ainda diz que a culpa é Deus. E ainda reclama. Mas eu sei que não tem ninguém aqui desse jeito, né? Que pensa essas coisas. Que diz que a culpa é de Deus, né? Que não fez com que você casasse até hoje. Que o seu marido não mudou ainda. Não tem não, né? Oh, graças a Deus. Então vamos para Atos capítulo 7. Atos capítulo 7. E aqui Estevão, ele estava prestes a ser apedrejado. E ele começa a relatar sobre a vida de Abraão, sobre a vida de José, sobre a vida de Jacó. E ele fala de algumas escolhas que esses homens fizeram. E eu sei que a maioria de nós sabe da história desses homens, sabe da vida de José. Quantas escolhas José teve que fazer no percurso da sua vida. Ele teve a oportunidade de dormir com uma das mulheres mais bonitas que ele talvez conhecesse naquele momento. Ele teve a escolha de desobedecer ao Deus que ele servia. Ele teve a escolha de seguir um sonho, uma visão que Deus deu para ele. E ele teve a escolha de seguir ou não, de ficar firme naquela escolha ou não. E essa semana mesmo, enquanto eu lia, enquanto eu pensava nessas coisas, e eu me lembrei da minha própria vida. Quantas escolhas, quantas vezes o diabo quis me afrontar, quantas vezes as circunstâncias bateram na minha porta, irmãos, com muita raiva, mostrando para mim que eu não ia conseguir, mas eu tive a escolha de aceitar aquela afronta, ou de me levantar, mesmo sem muita força, mesmo sem muita expectativa, sabe, a minha mente gritando para mim que eu não poderia, que não daria certo, mas eu tomei a decisão, não, eu não vou ficar com os meus pensamentos, mas eu vou me levantar. E a minha escolha é servir ao Senhor e a essa visão e a esse chamado acima de qualquer coisa. Irmãos, e tem dado certo. E sempre vai dar certo. Sabe, Jesus mesmo teve a escolha de descer e ser homem ou não. Mas Ele decidiu nos escolher. Decidiu deixar toda a sua glória, se transformar em homem, viver aqui como homem. E foi uma escolha que nos libertou para sempre do império das trevas. E hoje nós vivemos nesse reino de luz por causa de uma escolha. E às vezes o diabo, ele traz para a gente memórias e escolhas erradas que a gente fez. E sabe que muita gente quer parar por causa dessas memórias, por causa de algumas escolhas erradas. Mas eu digo para você, esqueça. Não vale mais a pena. Já foi escolhido. Agora a sua escolha nessa noite é prosseguir para o alvo. Escolha prosseguir. Não escolha parar. Não escolha dar ouvido ao que o diabo ou a sua mente tem trazido para você. Não escolha se isolar. Não escolha ficar para trás. Escolha avançar. Independente do seu dinheiro, independente do seu grau de estudo, independente do seu ciclo de amizade, independente do seu chamado, do seu ministério, do que aconteceu ou do que não aconteceu ainda, escolha prosseguir para o alvo. Escolha ficar firme na visão que Deus tem para você. Aleluia, aleluia. E Abraão, ele escolheu prosseguir na visão que Deus tinha dado para ele. Ele disse, eu não sei mesmo para onde eu vou, mas a gente vai caminhando aqui. E levou a família toda. Sabe, teve uma certa altura da vida dele que ele precisou escolher. E Deus mostrou para ele, você tem duas escolhas.
Você tem as Campinas e você tem outro lugar. Um lugar super fértil, tinha tudo lá. Tudo muito verdinho, tudo muito favorável, os rios correndo para lá. E tem um lugar mais ou menos escasso. Lá você vai ter que trabalhar muito. E chegou uma altura na vida dele que ele chamou Ló e ele disse: nós não podemos mais caminhar juntos. Já temos muitas coisas. Eu tenho muitos servos, você também tem muitos servos. Nós precisamos nos separar. E ele tinha a escolha, tinha os dois lados. E ele disse: escolhe você o lado que você quer. E Ló escolheu o melhor, claro, né? O olho grande. Não, aqui eu vou me dar bem. Mas Abraão foi guiado por Deus para um lugar que aparentemente era sem futuro. Que aparentemente ele tinha que ralar. Que aparentemente ele tinha que ser confrontado todas as manhãs para acordar cedo e fazer aquele lugar prosperar. Mas ele foi para aquele lugar. E a Bíblia diz que ele prosperou muito mais. E ele ofereceu sacrifícios a Deus naquele lugar. Foi grato ao Senhor, porque ele escolheu seguir uma visão, seguir o propósito de Deus. Parecia que o lugar era terrível. Parecia que aquela escolha tinha sido a pior. Mas Deus deu graça naquele lugar e o fez prosperar. Amém, queridos? Aí muitas vezes a gente pergunta: mas nossa, é tão difícil a gente escolher o certo. Eu só escolho errado. Ou você nunca ouviu alguém falando: gente, eu não consigo escolher certo, porque eu só escolho errado. Porque eu só compro o carro errado. Porque eu só vou num restaurante errado. Porque eu só escolho uma amizade errada. Porque eu só escolho uma escola errada. Salmos 25 tem a resposta. Nós precisamos temer ao Senhor e Ele vai te instruir. Como Letícia leu em Provérbios 3, nós não podemos nos estribar, confiar nos nossos pensamentos, na nossa sabedoria humana, mas nós precisamos entregar os nossos caminhos ao Senhor, confiar nele. Isso é temer ao Senhor e Ele vai te instruir. Irmãos, quanto mais intimidade você tiver com o Senhor, quanto mais você se aproximar dEle e da sua palavra, você vai ter boas escolhas. Você vai ouvir aquela voz dentro de você: escolhe isso. Entra sim nessa porta, é para você. Dessa vez é para você. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, escolha sempre o lado do amor. Não escolha o julgamento. Não escolha a desconfiança. Não escolha a altivez. Escolha o amor. Sabe, a Bíblia diz que o amor não suspeita mal. O amor lança fora todos os medos. O amor cobre uma multidão de pecados. O amor tudo pode, tudo crê. Porque às vezes a gente escolhe estar com a razão. Aí você talvez pense: por que eu tenho a razão? Escolha o amor. Você vai ganhar muito mais. Às vezes vai parecer como a escolha de Abraão. Sabe, aquele lugar sem uma aparência boa. Como se você estivesse perdendo. Mas o amor nunca vai te levar a percas nenhuma. O amor sempre vai te levar a conquistas, ao topo. Sabe, quando vi sugestão de algum irmão ou de alguém da sua casa, sei lá, para desconfiar de alguém, para o espírito não bater com o espírito da outra pessoa, não tem isso, né? Eu acho que meu espírito não foi com dela. Ô Mariquinha, tu acredita? Eu não consigo engolir fulano. Sabe, ô povo metido, ô povo besta. Gente, escolha amar.
Escolha amar. Às vezes a nossa vida está tão emperrada, que nós precisamos fazer uma lavagem cerebral. Não é cura interior, é uma lavagem cerebral. E como é que é feito isso, Patrícia? Com a palavra. Lá em Romanos capítulo 12 diz isso. Renovar a nossa mente com a palavra. Que a nossa vida seja lavada com essa palavra. Sabe, ela é como a água que nos lava, que nos purifica, que tira toda sujeira. E o amor, ele vai vir e vai te fazer escolher esse caminho do amor. Aleluia, aleluia. Eu pedi para abrir em Atos capítulo 7, não é? O versículo 3 diz assim: ele disse, Estevão começou a falar sobre Abraão, a passagem que a gente leu lá em Gênesis 12, 13. Sai da tua terra, da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para essa terra em que vós agora habitais. E o versículo 7 diz assim: Eu disse Deus, julgarei a nação da qual forem escravos, e depois disso sairão daí e me servirão nesse lugar. Então lhe dei a herança da circuncisão. Assim nasceu Isaque, e Abraão circuncidou ao 8º dia. De Isaque procedeu Jacó, e desde os 12 patriarcas, os patriarcas invejosos de José, venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele e o livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa de Israel. Falando sobre José. José teve várias escolhas. Sabe, quando José chegou para sua família, para seus irmãos, contando as visões, os sonhos que Deus tinha dado para ele. E a Bíblia diz que os seus parentes, né, a sua família, rejeitaram, ficaram com tanta inveja. Porque Deus estava usando, ou então Deus estava favorecendo a José, que resolveram vender José ou jogar José para o que desse. Mas José escolheu o caminho do amor. Sabe que ele não ficou furioso? Ele escolheu esperar em Deus, porque ele tinha uma visão. Talvez se ele tivesse ficado furioso, corrido, voltado para a casa dele, tentado fugir, as coisas não teriam dado tão certo para ele. Mas sabe, por causa de escolhas acertadas, ele se tornou um dos homens mais poderosos daquela época. Tão poderoso que os seus irmãos, os seus parentes que tanto tiveram inveja dele, voltaram para ser favorecido por tudo que José tinha conquistado naquele momento. Porque Deus favoreceu José por causa das suas escolhas. Amém? Eu sei que você quer o favor de Deus. Sabe, quando vier batendo na sua porta, você escolher entre amar ou revidar aquela palavra maldita que foi dita para você, aquela palavra que te feriu tanto, e você mesmo com razão não revide. Escolha amar. Não atrase a visão nem o propósito que Deus tem para a sua vida por causa das suas escolhas. Decida amar. Decida viver o melhor de Deus na sua vida. Decida florescer os planos e os propósitos que Deus tem para realizar na sua vida nessa época, nessa geração. Sabe, quando você chegar na sua casa hoje mesmo,
Começa a pensar como você tem vivido, como tem vivido a sua família, como você tem vivido todos os dias da semana, que tipo de escolhas você tem feito, que tipo de pensamentos você tem escolhido ficar na sua mente, que tipo de filme você tem escolhido assistir, que tipo de série você tem se dedicado a assistir, que tipo de amizade você tem escolhido ficar. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Às vezes nós estamos escolhendo pessoas erradas para estarem dos nossos lados. Às vezes a gente é até bem legal, né? Bem crente, bem ungido. Mas a gente escolhe pessoas que nem são tão assim. Não que você vai ter preconceito. Mas se você sabe que não segura a onda perto de pessoas que não são tão crentes assim como Deus quer que você seja, se afaste. Você não precisa amar e ficar tão próximo, tão junto, a ponto daquela pessoa te tirar do caminho que Deus tem para você. Escolha ouvir as coisas certas. Escolha falar as coisas certas. Escolha aconselhar conselhos acertados. Amém? Você pode ficar de pé um pouquinho. Aleluia. E em pé eu queria que você abrisse a sua Bíblia. É o último versículo que nós vamos ler, Isaías 66. Aliás, Isaías 7. Isaías capítulo 7. Quem encontrou diz amém. Nossa, tá quente aqui, viu? Misericórdia. Isaías capítulo 7, o versículo 15. Olha só que palavra perfeita, gente. Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Você pensa aí na melhor comida que nós temos aqui em Minas. Você pensa aí nos melhores caminhos, as melhores coisas que você deseja viver. São essas coisas que Deus tem para você experimentar, para você viver. Se você souber rejeitar o mal e escolher o bem. Como nós iremos saber que bem é esse que a gente precisa escolher? Temendo ao Senhor, tendo comunhão com a sua palavra, com o seu Espírito. E eu tenho certeza, irmãos, que nós erraremos menos nas nossas escolhas. Patrícia, será que você nunca errou? Lógico que eu já errei, já escolhi muita coisa errada. Já escolhi caminhar caminhos bem errados. Mas o bom é porque a gente tem a oportunidade de se arrepender e de voltar à rota. Amém? Você tem a oportunidade nessa noite de se arrepender e de dar a marcha ré, voltar, encontrar o caminho que Deus tem para você e escolher a coisa certa. Sabe, arranca da sua memória, do seu coração, o preconceito com as pessoas. Escolhe amar acima de qualquer coisa. Fazer com que a Bíblia diz que nós devemos olhar para o nosso irmão e ver ele como superior a nós mesmos. Todo mundo tem algo para nos ensinar. Então eu vou deixar a pessoa assim me humilhar, assim, falar coisas ruins. Glória a Deus, aleluia. Eu queria que o grupo de louvor viesse. Todo mundo está me ouvindo? E eu queria que você fechasse os seus olhos.
E eu queria que você orasse ao Senhor nessa noite. Sabe, você vai se colocar diante dele. Nós estamos num momento favorável. E você vai pedir ajuda a Deus, ao Espírito Santo, para te ajudar a ter boas escolhas. Amém? Deixar o louvor se organizar aqui, senão você não consegue nem se concentrar, né? Eu entendo. Está rico, glória a Deus, aleluia. Então feche os seus olhos, vamos. Deus tem coisas para fazer nessa noite, amém, queridos. Eu sei que Deus, tenho certeza nessa noite, que tem pessoas em que Deus já tocou com a sua palavra. Mas Deus vai ministrar para outras pessoas também, amém, queridos. Eu queria que